Sonhamos com um mundo sem AIDS. Quantas pessoas você já perdeu contaminado na época que não havia tratamento? Hoje existe. Você pode ser um portador do HIV, mas não ser doente, não adoecer. Se você souber alguém que é portador do vírus, incentive a buscar tratamento. Abrace, sem preconceito, com muito amor. O amor é o primeiro passo para a cura da AIDS. Doutora, uma campanha bonita desenvolvida pela igreja, aproveitando também a estrutura do SUS, não é? É de conscientização. É isso que precisa também, não é? Eu fico preocupado pelo seguinte, o governo brasileiro só se preocupa em fazer campanhas mostrando a camisinha e em determinados períodos do ano. Por que não desenvolve também uma campanha de conscientização, como, por exemplo, esses VTs que foram feitos? Por que o Ministério da Saúde, que tem tanto dinheiro na sua publicidade, não divulga isso aí para todas as emissoras? As emissoras vão veicular porque querem ganhar dinheiro. E o Ministério estaria fazendo um trabalho de conscientização tão bonito, uma outra campanha conscientizando, por exemplo, para a beleza do corpo. Não precisa, se o Ministério da Saúde, o governo, não quiser fazer algo sobre castidade, mas algo sobre fidelidade, é possível de fazer e é bonito, né? Sobre a beleza da sexualidade, né? Que é belo, é saudável, né? Faz parte da vida, né? Como viver a sexualidade de uma forma bonita e saudável, né? Então, esse seria muito lindo, né? Se a gente conseguisse uma campanha como essa. Eu acho que o Brasil passaria à frente da maioria das nações com um trabalho desse, com certeza. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê os jovens, né? Sabem até da existência do preservativo e sabem que o correto seria utilizar, mas na prática não usam. E por quê? Né? Então, será que questões outras de valores, né, não poderiam ser trabalhadas, não poderiam ser investigadas e pensadas? E eu acredito que nós, católicos, né, temos uma forma, a nossa forma de viver e de pensar isso, mas até com as outras religiões a gente poderia fazer um debate mais maduro sobre isso. Muito bem, gente. Estamos conversando com a doutora Valéria Paz, infectologista do Distrito da Sociedade, presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. A gente está conversando sobre essa questão da AIDS. De vez por outra, você está ouvindo, você é público, imagina um público católico que está assistindo a Canção Nova. Está ouvindo falar bastante aqui de questão de camisinha e toda, porque é assim que o governo trabalha. Nós estamos abordando a questão, a doutora também é funcionária do governo, e o governo trabalha desse jeito, por isso que ela vai explicitando o trabalho que é feito pelo governo. E eu vou ponderando aqui também, né, doutora? A gente vai se acordando aqui nas coisas. Bem, doutora, eu tenho mais perguntas, mas antes tem aquela que eu deixei de fazer. O acesso hoje ao diagnóstico da AIDS e o tratamento são acessíveis no Brasil todo? Sim, e o governo avançou até recentemente para disponibilizar os testes rápidos. Então, são testes, às vezes, que você faz e com 15 minutos você já tem o resultado, né? Isso, quem fez pré-natal recente acompanhou a Rede Cegonha, né? É uma forma de disponibilização desse teste. Temos locais cadastrados no Brasil para fazer os centros de testagem e aconselhamento, aqui, que são locais específicos. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos um na rodoviária do plano piloto, então cada local tem as suas referências. E a gente imagina que seja, né? Eventualmente pode ter alguma dificuldade, mas a gente imagina que isso seja acessível. Uma coisa que eu gostaria de comentar, importante, é que às vezes a pessoa acha que no exame geral, no hemograma, é possível identificar, né, um HIV, mas não. É necessário fazer o teste específico. Então, muitas vezes, se seu médico não identificou, né, não fez o pedido do exame, você pode solicitar. Doutor, eu gostaria de fazer o exame do HIV, das hepatites, da sífilis, porque são necessários exames específicos. Muito bem. Olha, boa noite. Gostaria que a doutora esclarecesse qual o risco de contrair HIV em uma picada de agulha. E já ouvi um médico infectologista dizer que sexo oral não transmite HIV. Não, o sexo oral transmite HIV e transmite outras infecções sexualmente transmissíveis, sim, tá? Então, o risco é real, tá bom? Sobre a agulha, é bem assim, porque você teria que imaginar que aquela agulha está contaminada com o vírus. Então, eventualmente acontece de profissionais de saúde no ambiente hospitalar sofrerem algum tipo de acidente ali no momento, isso pode ser uma situação de risco, e aí nessa situação pode ser utilizado aquele coquetel preventivo logo após a exposição de risco.
Às vezes a gente recebe casos para atendimento de uma pessoa assim, eu estava na rua e tinha uma agulha e eu furei, pisei inadvertidamente e tudo, né? O HIV ele sobrevive muito pouco tempo fora do organismo humano. Então, ele não viveria muito tempo. Então, eu diria que seria uma situação de baixo risco. Mas essa pessoa certamente precisaria procurar atendimento para uma avaliação. Doutora, tem aqui algumas perguntas, elas inclusive estão redundando com algo que a senhora já falou, tá? Então a senhora fique à vontade. Boa noite, Ronaldo. Qual a diferença entre ser soro positivo HIV e ter AIDS? E como a doutora Valéria enxerga uma possível cura para HIV, a possibilidade disso em quanto tempo? A gente já falou sobre isso. A primeira parte da pergunta, então. Tá, então o HIV significa que a pessoa fez o exame e o exame do HIV deu positivo, né? Então significa que aquela pessoa tem o vírus no organismo. A AIDS já é quando o quadro já está mais avançado. Então, ela pode se manifestar ou pela baixa da imunidade, então a gente vê isso por um exame que se chama CD4, quando ele está menor do que 350, já indica uma situação de risco, que é a AIDS, ou então quando a pessoa já tem sintomas importantes, por exemplo, as infecções oportunistas, que são uma consequência dessa baixa de imunidade. Então, nem todo mundo que tem HIV tem a AIDS. E se a pessoa com HIV fizer o tratamento, ela pode nunca ao longo da vida dela apresentar a AIDS. É isso que a gente deseja. Tem uma pessoa que pediu para não se identificar, ela disse assim, em meados de março descobri ser soro positivo, não sei quando adquiri, não faço tratamento por receio de efeitos colaterais. Não, pode ir amanhã nos centros de referência e próximo à sua casa, porque o novo medicamento que tem pouquíssimos efeitos colaterais e ele é muito eficiente, já está disponível em todo o Brasil, então pode procurar sem medo. Tudo isso que a senhora explicou está contido nisso aqui, olha, qual o intertício entre soro positivo HIV e AIDS? É exatamente isso? Então, isso é bem variável. Tem pessoas que adquirem o HIV e rapidamente a doença já avança muito rápido e tem uma queda de imunidade. E tem pessoas que ficam anos, que por algum motivo o organismo dela consegue se defender, digamos assim, do vírus. Então, a gente não tem assim um exame que identifique há quanto tempo aquela pessoa tem o vírus, entendeu? A gente acaba sabendo ou por conta de um exame anterior, ou porque a pessoa consegue identificar qual foi a situação que ela se expôs. Então, assim, não deve esperar isso. Antigamente tinha um mito que demorava 10 anos e tudo, mas não, isso é bem variável. Doutora, o vírus HIV está no suor de uma pessoa com AIDS? Não transmite dessa forma. Pelo suor não transmite pelo beijo, não transmite por contato com fezes, urina, saliva, secreções, né? Isso aí, tranquilo. Então, a gente pode beijar e abraçar todo mundo tranquilo. E uma pergunta semelhante, semelhante não, mas que está ligada a essa. Como cuidar de um parente ou amigo com AIDS? Isso, é muito carinho, tá? Então, assim, no contato diário, dentro de uma casa, tudo, não ocorre esse risco de transmissão. Claro que eu vou orientar, por exemplo, gilete, escova de dente, alicate, isso não vai ser compartilhado, mas não deve ser compartilhado em nenhuma situação, né? Teve um corte na mão, vamos tentar evitar o contato com aquele sangue, mas nada que uma água com sabão e um curativo não resolva ali rapidamente. Muito bem. Doutora, nós vamos agora ouvir um coordenador, é o Evandro, coordenador da Pastoral da AIDS no estado do Espírito Santo, vai nos dizer o trabalho que faz a Pastoral da AIDS, como é que funciona o acolhimento, o tratamento com as pessoas, como levá-las também à conscientização. Fala aí, Evandro, por favor. O primeiro passo é sempre a reunião com o pároco local da igreja onde nós vamos estar. Na sequência, nós fazemos uma conversa com as coordenações municipais. Essa parceria com a coordenação é para ser fornecido os testes, né, material informativo, material educativo também. Depois disso, a gente faz uma reunião, um encontro com a própria comunidade, para que possa justamente estar convidando as pessoas, falando de como que é o teste que vai ser ofertado e agendando o dia da ação. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Isso é exclusivo, isso é pessoal, é confidencial, é sigiloso, ninguém vai saber do resultado do teste de ninguém. Eu abri a minha situação porque para mim já está bem resolvido, eu lido bem com isso, não tem problema nenhum com isso. É esse trabalho que é feito pela Pastoral da AIDS,
no Brasil. Bom, e vamos lá, eu tenho aqui mais uma outra pergunta então. Doutora, a segunda principal forma de contágio é pelo uso compartilhado de seringas entre pessoas drogadas, pessoas contaminadas em transfusão de sangue. É alto ainda esse índice? Não, não. Hoje em dia nós temos testes muito avançados, né, nos hemocentros, então já tem vários anos que não acontece também. Mais. Cirurgias não, pelos cuidados, né, de esterilização do material hospitalar. Então isso não é uma situação mais de risco. Bom, e pessoas que usam drogas com as seringas, compartilhamento de seringas? Pode acontecer. É alto ainda? Ainda mais ou menos 5% das pessoas que usam drogas têm o HIV. Na verdade, aconteceu que a gente vê cada vez menos uso de drogas injetáveis. A gente está vendo hoje bastante uso do crack, né? Que não é uma droga injetável. Mas se você pensar bem, tanto o crack, até o álcool mesmo, né? Uma pessoa que está embriagada, ela não vai lembrar de usar preservativo, né? Então, por mais que a transmissão não seja direta por meio do uso da droga, a pessoa se coloca numa condição de vulnerabilidade. Muito bem. Doutora, alguém está perguntando aqui. Pergunta, por favor, a doutora. Pede para ela explicar o que é genotipagem. A genotipagem é um exame de sangue que é feito para investigar se o vírus já está resistente aos medicamentos, né? Então, o que pode acontecer é quando a pessoa não faz uso adequado da medicação, às vezes esquece, muitas vezes deixa para lá, pula a dose, né? Então, a pessoa que tem o HIV e que não toma corretamente a medicação, o vírus pode adquirir uma resistência e aquele medicamento não funcionar mais. Aí a genotipagem é o exame para investigar se isso está acontecendo ou não, e esse exame já indica qual é o melhor medicamento. Muito bem. Doutora, eu tenho aqui uma citação do Papa João Paulo II no ano de 1989, em 15 de novembro, numa conferência internacional sobre AIDS no Vaticano com o tema Viver para quê? O Papa João Paulo II escreveu naquela assembleia a seguinte mensagem: a ameaçadora difusão da AIDS lança a todos um duplo desafio. Refiro-me à prevenção da doença e à assistência prestada aos que estão afetados por ela. As particulares características da aparição e difusão da AIDS, assim como a forma de enfrentar a luta contra esta doença, revelam uma preocupante crise de valores. O Papa chamou que essa explosão da AIDS, naquela época, estava explodindo. Crise de valores. Paralelamente à difusão da AIDS, vem se manifestando uma espécie de imunodeficiência no plano dos valores existenciais, que não pode menos que reconhecer-se como uma verdadeira patologia do espírito humano. Foi assim que o Papa João Paulo II percebeu o surgimento e também a explosão da AIDS. Eu acho que a gente fica no campo de aquela primeira introdução, de que a forma como a igreja olha para as causas da AIDS e como ela orienta o cuidado. Eu estou aqui fazendo o papel sempre de trazer o posicionamento da igreja, doutora, da medicina e também hoje do governo, a forma como o governo enxerga. A igreja não é contra a camisinha, repito mais uma vez, a igreja é contra a relação sexual fora do casamento, deseja que alguém pare de ter relação sexual promiscuamente e assim essa pessoa estaria evitando. E o método eficaz para evitar a AIDS, segundo a igreja, é não ter relação sexual ou comportamentos de risco. Sexo, drogas. E eu só queria colocar uma questão, assim, que até a Fafá de Belém falou isso, né? Que é que o atendimento a gente procura não fazer nenhum tipo de julgamento, de valor e tudo, porque, assim, por mais que existam esses comportamentos de risco e tudo, muitas vezes a pessoa que adquire o HIV, ela também pode ser uma vítima, né? Nós temos hoje em dia mulheres que adquirem HIV dentro do casamento, por exemplo, né? Sem saber. Sem saber, né? Então, isso também acontece. Então, assim, é só esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vê uma pessoa portadora do HIV, né? Muitas vezes ela foi vítima das vivências dela, das experiências de vida que ela tinha naquele momento, daquele melhor que ela conseguia ser naquele momento, né? E ela pode ser melhor, né? Mas a gente sempre procura ter um olhar assim, de agora para frente. Né? Doutor, o tempo foi curto, o programa já acabou. Quero agradecer. O programa de hoje, eu fiquei aqui muito tentando
ouvi-la com todo o respeito à ciência e também aos atos do governo que a igreja discorda, ao mesmo tempo manifestando como a igreja pensa e vê, mas muito rico poder ouvi-la e entender também, e a sua contribuição científica também na abordagem do tema. Fico muito agradecido, muito lisonjeado. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Você que acompanhou esse programa estará no YouTube em breve. É só entrar no canal do programa Além da Notícia. Fique com Deus. Boa noite. Vem aí uma nova programação aqui na TV Canção Nova. E até semana que vem a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Até lá.